Máscaras. Vocês todos estão usando agora. Nós vivemos na era das máscaras. Você é convidado pelo governo a utilizar a máscara para que talvez, se você tenha o mal do Covid dentro de si, ele não espalhe. Esconda. Ou talvez as máscaras do Instagram. Sabe, tem aquele filtro que tira o pé de galinha, umas manchinhas do rosto. E tem aqueles perfis do Instagram que são uma máscara em si mesmo. Onde a pessoa está sempre feliz, sempre viajando, sempre tudo muito bem. Ou tem aquelas máscaras que nós colocamos no trabalho. Sabe, aquela máscara da excelência. Que nós somos, de fato, o melhor trabalhador da empresa. E que a empresa não vai para frente, não é por nossa causa, sempre por causa do outro. Ou a máscara do fantasma da ópera. É um dos meus musicais favoritos. E uma das melhores músicas do musical inteiro é a Masquerade, ou, como foi traduzido para o português, Carnaval. E a letra da música diz: Carnaval, mascarado, festival. Carnaval, todo certo é igual ao torto. Nossas máscaras, muitas vezes, são negações da realidade. São tentativas de se esconder algo que nós não queremos que o mundo veja. E tem uma realidade que este mundo nega fortemente. Há um problema na sua relação, na minha relação, na relação de todos os seres humanos com Deus. E é claro, muitas máscaras surgem para abafar esse problema. E é justamente sobre isso que o apóstolo João vai lidar em sua primeira carta. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João 1,5. 1 João 1,5. E enquanto você abre, quero lembrar aquilo que a gente vimos rapidamente na sexta-feira de confraternização. Nós vimos os versículos de 1 a 4. E nós vimos que Deus Filho se manifestou em carne. Ele foi proclamado por testemunhas oculares, pelos apóstolos. E aqueles que creem têm comunhão com os apóstolos e com Deus Pai e Deus Filho. E aqueles que creem têm comunhão, têm alegria completa. João escreve essa carta porque tinha um problema. Havia um grupo sectário que estava negando que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Eles não tinham comunhão com o ensino apostólico. Eles queriam se separar. E provavelmente eles consideravam que a matéria, que a carne é má. E portanto, o que importa, afinal, é o Espírito. E se a matéria é má, Deus encarnado é loucura. E Deus crucificado, estranho. E se eles negavam então a crucificação, eles certamente iam ter muitos problemas em como eles enxergavam o pecado. E é justamente isso que João vai tratar em nosso texto. Leiamos então 1 João 5, mantenha sua Bíblia aberta, pois nós vamos ler conforme avançamos. O apóstolo escreve: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Estes sectários, esses separatistas, por assim dizer, eles se sentiam iluminados. Eles sabiam a verdade e ensinavam a verdade. E daí João vem e num toque de mestre fala: Deus é luz. E eles concordariam: sim, Deus é luz, Deus é a verdade. E o que importa então é o que nós conhecemos e não como nós vivemos. E daí João vem e inverte. Se Deus é luz, então não há nele treva nenhuma. Sim, Deus é luz, Deus é a verdade,
Mas a verdade de Deus se expressa em suas palavras e em seu caráter. Naquilo que Ele proclama e naquilo que Ele faz. Não há nenhuma mentira em Deus e não há nenhuma injustiça em Deus. Mas vocês, sectários, vocês afirmam ter comunhão com o Deus que é luz, mas vivem nas trevas e vocês vivem na mentira. Então o apóstolo, através de uma série de contrastes, do aspecto negativo primeiro e depois do aspecto positivo, vai confrontar a atitude deles com o pecado. Veja então do versículo 6 em diante. Primeiro contraste. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segundo contraste. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro contraste. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu quero simplificar para você esses contrastes, o aspecto positivo, o negativo e o positivo em 2 pontos. Primeiro ponto, o aspecto negativo: a falsa religião menospreza, ignora e subestima o pecado. A falsa religião menospreza, ignora e subestima o pecado. Ponto 2, o aspecto positivo: a verdadeira religião reconhece, confessa e evita o pecado. A verdadeira religião reconhece, confessa e evita o pecado. Religião vem do latim religare e traz a ideia de religar, ou seja, uma religião é uma tentativa de comunhão com o divino, com o transcendente. E João é muito claro que existem ligações tão falsas quanto aquela que você recebeu no seu celular prometendo dinheiro falso, dinheiro fácil. Para João, a falsa religião não sabe lidar de forma apropriada com o pecado. Ela tenta mascarar o problema. Ela vai menosprezar, ignorar ou subestimar o pecado. Uma das máscaras que é usado é o menosprezo pelo pecado. Veja o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas. Aqui está o problema. Para aqueles falsos mestres, já que a iluminação veio para a sua mente, para o seu espírito, a carne não importa. Não foi o que Jesus disse. O espírito é que vivifica e a carne de nada se aproveita. E para eles então, se o material é relevante, se o que você vive nesse corpo é relevante, só importa o que você crê, a doutrina que você crê, então você pode viver nas trevas, isso não é problema. E você pode ter comunhão com Deus. Essa é a primeira máscara. A outra máscara é ignorar o pecado. Veja no começo do versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Talvez alguns daqueles falsos mestres ensinavam que Jesus purificou de todo o pecado. Não é o que João acabou de falar no versículo 7? Então eu não tenho mais pecado habitando em mim. Eu não tenho mais uma natureza pecaminosa, afinal eu nasci de novo. Então se eu não tenho mais o pecado em mim, tanto faz o que eu faço. Não é pecado. A última máscara é subestimar o pecado. E veja o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado.
Talvez alguns pensassem, não, o pecado ainda habita em mim, mas eu sou tão iluminado que eu já cheguei no nível da perfeição. Eu não peco mais. E Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Jesus disse, então é possível, então eu alcancei. Só que eles desprezavam quão sutil é o pecado, em quão infiltrado ele está até nas nossas melhores ações, como nosso irmão Jonathan nos apontou no culto. 3 máscaras para evitar o pecado. Qual é a sua? Como você pensa sobre o pecado? E não na teoria, não quando você está sentado aqui no banco da igreja, mas o que passou na sua mente durante essa semana sobre o pecado? Você tem menosprezado, ignorado ou subestimado o pecado? Talvez essas heresias antigas pareçam estranhas para você, apesar de que ainda tem lugares que afirmam elas. Ainda tem alguns lugares, muitas igrejas, talvez ainda no Brasil, que a pessoa pensa em adiar o batismo até ela ser perfeita, porque se ela pecar depois do batismo, ela perde a salvação. É uma consequência de pensar assim. Porém, são pouco comuns essas formas de enxergar o pecado. Nós menosprezamos, ignoramos e subestimamos de outras formas. Nós menosprezamos o pecado quando nós pensamos que está tudo bem em nossa relação com Deus, mesmo quando nós vivemos no pecado sem arrependimento. Nós ignoramos o pecado por completo, muitas vezes, durante a semana. Sequer pensamos nele. E muitas vezes nós subestimamos o pecado quando nós achamos que ele não é algo tão sutil, tão perigoso, tão horrível assim. Essa máscara de viver em pecado e achar que está tudo bem com Deus é a máscara carnavalesca brasileira. Pergunto para a grande maioria da população brasileira. Ela acha que está tudo bem entre ela e Deus. Afinal, Deus é brasileiro. O brasileiro é o povo do jeitinho, da malandragem. E o ídolo, o Deus brasileiro, é o Deus do favorzinho, do toma lá da cá, do vira o olho para o outro lado. Talvez você já pensou assim, ou conheça pessoas que pensaram assim. Deus é tão grande, tão elevado, tão eterno. Por que Ele vai se preocupar com o que eu faço aqui nessa terrinha, nesses meus poucos dias de vida? Ou, pela grande maioria das pessoas, não, eu não sou perfeito. Eu faço algumas coisas erradas, mas eu não sou uma pessoa ruim. Meu caro visitante, como você pensa sobre o pecado? E sabe o que é interessante aqui perceber? João fala que nós podemos usar uma máscara com o pecado, sendo do mundão e sendo da religião. Ele fala que você pode estar mascarando o pecado, achando que está tudo bem, vivendo como você bem entende, curtindo todas as festas e achar que está tudo bem com Deus. Mas também você pode usar a máscara da religião e fingir que você não tem pecado, que você é santarrão. Ou a opção do meio, que eu acho que é a opção da grande maioria da população brasileira. Durante a semana, ou durante meses, eu vivo como eu bem entendo, mas eu preciso ir na igreja alguma vez. Daí de vez em nunca, eu apareço na igreja com a cara de crente para cumprir os meus deveres religiosos e abafar a minha consciência. Você, membro desta igreja, você tem considerado a seriedade do pecado ou você tem menosprezado?
Você tem menosprezado como o pecado afeta o seu relacionamento com Deus? Você tem ignorado as quedas que você comete durante a semana e não tem confessado? Você tem subestimado quão sutil é o pecado e quanto muitas vezes ele está nas suas melhores ações? Nós muitas vezes não vemos o pecado de forma adequada, mas Deus vê. Sabe qual que é o veredito de Deus sobre o nosso pecado? O apóstolo João usa termos como estes: mentimos, não praticamos a verdade, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós, fazemos Deus mentiroso, sua palavra não está em nós. Amigos, Deus é luz. Se tem uma coisa que a luz faz, é revelar. Deus é onisciente. Ele sabe de todo o seu pecado. Tem uma musiquinha que as crianças daqui provavelmente conhecem. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Deus vê todas as coisas. Nada está encoberto diante dele. A única pessoa que você está enganando quando você põe uma máscara para esconder o seu pecado é a si mesmo. Você está mentindo em suas ações e em suas palavras. Quer ver quão terrível, quão sutil é o seu pecado? Faça esse teste. Vamos pegar os 2 principais mandamentos. Vamos começar pelo segundo. Quando foi a última vez que você amou o seu próximo com a mesma intensidade que você se preocupa com você? Com os seus recursos, com a sua saúde, com os seus relacionamentos. Pensou? Deixa eu piorar o teste. Primeiro mandamento. Quando foi a última vez que você amou ao Deus que é totalmente digno, de uma forma absoluta, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento? Que segundo na vida você fez isso? Deixa eu ser bem franco com você. Você está pecando agora mesmo. Nós não somos pessoas boas que têm alguns deslizes. Nós somos transgressores contínuos, repetitivos da lei de Deus. Se você acha que um criminoso que volta para a cadeia 5 vezes para o mesmo pecado, algo horrendo, você peca a cada instante. Nós somos contínuos rebeldes contra a vontade de Deus, réus do justo juízo de um bom Deus que ama o bem e odeia o mal. E se você continua negando o seu pecado, João diz que você está andando em trevas. Se você afirma que você não tem pecado, você fala que Deus é mentiroso, porque Ele é luz, e Ele revela o seu pecado, e Ele enviou Jesus para lidar com o seu pecado. Então se você fala, eu não tenho pecado, ou ele não é tão grave assim, você está falando que Deus errou ao mandar o seu Filho. Isaías nos alerta sobre a consequência do pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se você está em paz com o pecado, você não tem comunhão com Deus. A falsa religião mascara o pecado. Ela menospreza. Ela ignora.
ela diz que não é tão grave e afirma ter comunhão com o Deus que é luz perfeita, em qual não habita treva nenhuma. Qual a sua relação com o pecado? Deus é luz, a luz de Deus revela o nosso pecado, mas esse texto também tem uma boa notícia para nós. É a mensagem que Jesus trouxe desde o princípio. A boa notícia é que Deus é luz. Agora veja, na Bíblia, a luz de Deus revela e expõe. A luz de Deus, sim, mostra a pureza perfeita, mas a luz de Deus é a revelação da salvação em Cristo Jesus. Deus é luz da vida. Jesus disse em João 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz de Deus traz vida. Como que nós podemos ter acesso a essa vida? É isso que o nosso segundo ponto nos ensina. A verdadeira religião reconhece, confessa e evita o pecado. A verdadeira comunhão com Deus começa reconhecendo o pecado. Veja o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se Deus é luz e está na luz, ter comunhão com Ele significa andar nessa luz. E se a luz que Deus é revelação, então andar na luz significa viver diante dessa revelação, dessa verdade, dessa pureza. Andar na luz, então, João contrasta com andar nas trevas. O que é andar nas trevas? Andar nas trevas é viver em rejeição ao Evangelho e em paz com o pecado. Vou repetir isso. Andar nas trevas é viver em rejeição ao Evangelho e em paz com o pecado. Então, andar na luz é o oposto disso. É viver em fé no Evangelho e em guerra contra o pecado. Andar na luz é viver em fé no Evangelho e em guerra contra o pecado. E essa guerra envolve reconhecer, confessar e evitar. Se Deus é luz e expõe o nosso pecado, se Ele enviou o Seu Filho para lidar com o nosso pecado, o passo número 1 da verdadeira religião é falar que Deus é verdadeiro e não mentiroso, e que nós temos pecado, e muito. É concordar e reconhecer aquilo que Deus disse. Mas agora olha que interessante. Se andar na luz começa com reconhecer os seus pecados, andar na luz não pode ser sinônimo de perfeição cristã, porque João disse que isso não existe. Porque muitos de nós, ao ler esse texto sobre andar na luz, pesamos nossa consciência de fala, eu andei nas trevas, eu pisei nas trevas, eu não estou mais andando na luz. E João fala, não, andar na luz envolve justamente reconhecer o seu pecado, ser franco com o seu pecado diante de Deus. O pregador John Piper, ele comenta, a marca do santo não é a impecabilidade, mas a consciência do pecado. Portanto, um dos grandes sinais de maturidade em Cristo é um quebrantamento profundo e permanente pelo pecado. O crente maduro vê mais pecado em sua vida e se quebranta mais. O crente imaturo
é insensível com o pecado muitas vezes. Como somos nós? Dói no seu coração quando você peca? Ou você está com o coração gelado durante a semana? Mas não basta reconhecer, porque até a falsa religião pode reconhecer que o pecado é mau. A verdadeira religião entende algo além, que precisa confessar a Deus, porque o pecado é primariamente contra Deus. É uma ruptura da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Ele. É algo que precisa ser reparado. Veja o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que notícia maravilhosa, meus irmãos. Que notícia maravilhosa! Se nós confessarmos, nós podemos ser perdoados e purificados de todas as nossas injustiças, não algumas, não só os menores pecados, todos os seus piores pecados, os seus pecados mais escondidos. Há perdão se nós confessarmos, porque Deus é fiel e justo para fazer isso. Sim, Deus perdoa porque Ele é bom, mas a bondade de Deus leva Ele a agir, trazendo a luz da salvação em Cristo. E porque Cristo entregou a sua vida, Deus é fiel e Ele é justo diante daquilo que seu Filho fez. No versículo 7, nós lemos que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No capítulo 2, versículo 2, veja o que João diz. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Propiciação, um termo difícil, um termo que poucas pessoas fora da igreja conhecem. O que é propiciação? É interessante que esse termo aqui, no grego, que João usa, é pouco usado no Novo Testamento e é usado no Antigo Testamento, mas um lugar em particular é usado na versão em grego do Antigo Testamento, que é em Levítico 25:9, que fala sobre o dia da expiação. Essa era uma festa judaica, na qual o sumo sacerdote realizava sacrifícios que simbolizavam duas bênçãos espirituais. Primeiro, um novilho era sacrificado. O sumo sacerdote sacrificava aquele novilho, ele pegava o sangue e aspergia no templo. Depois ele entrava no lugar mais santo do templo e aspergia aquele sangue na arca da aliança, na tampa da arca da aliança, que era chamado de propiciatório. Lá, aquela arca, aquela tampa simbolizava onde Deus, o juiz, sentava. Ou seja, quando ele asperge aquele sangue, o que ele está fazendo lá é, através daquele sacrifício, aplacando a ira de um justo juiz. Ele estava purificando o templo para que Deus e homem tivessem comunhão. Ele estava tornando Deus propício a nós, pecadores. E isso era uma imagem do que Jesus fez na cruz, quando Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. E em segundo lugar, depois o sumo sacerdote colocava a mão sobre um bode, cabeça do bode, e representativamente transferia todo o pecado do povo de Israel para esse bode. E esse bode era enviado como um bode emissário para longe, para o deserto, simbolizando expiação, a remoção do pecado para longe do relacionamento do povo com Deus. E Jesus, quando ele sai pelas portas de Jerusalém para ser sacrificado, para ser enviado, para ser morto fora das portas, ele carregou sobre si os nossos pecados. Então, expiação fala do nosso relacionamento com o pecado. Jesus removeu a culpa do nosso pecado.
Propiciação fala do nosso relacionamento com Deus. Jesus tornou Deus propício a nós, apaziguou o relacionamento, trouxe um verdadeiro religare, comunhão verdadeira. E 1 João 4,10 ensina: nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja o amor do Pai e do Filho por pecadores. O Pai, que está irado contra você por causa do seu pecado, em amor, envia o seu próprio Filho para carregar o seu pecado e trazer a paz no relacionamento. O Filho, que está irado contra o seu pecado, como justo juiz de Deus, em amor, voluntariamente encarna, vive uma vida sem mácula e perfeita, e vai até a cruz para que você pudesse ter paz com Deus e lidar verdadeiramente com o seu pecado, não com máscaras. E quando o Pai olha o sacrifício do Filho na cruz, a fidelidade dele e a justiça dele o compelem a perdoar e purificar se nós confessamos. E o nosso texto ainda diz que é graça sobre graça, que Deus amou o mundo de tal maneira que a propiciação de Cristo não era só sobre aqueles crentes que João estava escrevendo, mas para o mundo inteiro, de todas as épocas, para todo pecador sem distinção, pecadorzinho e pecadorzão, criminoso ou cidadão de bem, pobre ou rico, brasileiro ou afegão, trabalhador ou terrorista. Todo pecador pode se achegar em Cristo se ele crer e confessar e receber perdão. Cristo deu a sua vida por pecadores sem distinção. Isso é boa nova para você que está aqui hoje. E talvez você não tenha um religário, uma religião, uma comunhão verdadeira com Deus. Você pode até ter vivido sua vida na igreja, mas nunca teve um relacionamento sincero com Deus. Jesus chama você agora a confessar seu pecado, reconhecendo o seu mal e crer nele, no Deus Filho encarnado, no sacrifício da cruz. E se você fizer isso, a sua longa ficha criminal diante do tribunal de Deus será cancelada. O seu relacionamento com Deus será pacificado. E nós temos diante de Deus agora um advogado, um paracletos, alguém que intercede diante do imperador em favor de quem irou o imperador. Isso era um paracletos, era um amigo que se interpunha. E em Jesus, amigo, temos que um advogado que se interpõe diante de Deus por nós. E ele não fala que a gente não cometeu nenhum crime, ele não aponta para a nossa inocência, ele aponta para a inocência dele, porque ele é o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo e pode purificar você que crê. Jesus também nos chama a não só confessarmos em nosso coração, mas também confessarmos publicamente através das águas. No batismo é isso que nós fizemos, crentes. Vocês confessaram: eu reconheço que eu sou um pecador, eu declaro que eu creio em Cristo Jesus. Graça sobre graça. Mas tem um perigo aqui que João quer que nós evitemos.
O perigo é o seguinte: algumas pessoas abusam da graça de Deus. Algumas pessoas pensam, Deus é bom, não é? O trabalho de Deus é perdoar pecados, e o meu é dar motivo. Ou, Deus perdoa. E daí João escreve que nós devemos evitar o pecado, no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Deus é luz, amado. A luz de Deus revela o nosso pecado, revela o sacrifício de Cristo, mas também revela o caminho da santidade. Deus é luz, significa que a luz de Deus mostra quão pecadores nós somos. A luz da vida mostra que há perdão em Cristo Jesus. E a luz da santidade, Deus mostra o caminho que nós devemos trilhar. A luz do Espírito nos vem e nos convence do juízo e do pecado. Então, por que nós vamos voltar para essas trevas? Por que nós vamos voltar para essas trevas? A luz do Pai vem e nos revela o caminho da santidade. Por que nós vamos desviar para a direita ou para a esquerda? A luz do Filho vem e mostra aquilo que Ele deu a sua vida para destruir as obras do diabo e cancelar nosso pecado. Então, por que nós vamos voltar outra vez para aquilo que levou nosso Senhor à cruz? Perceba, meu amado irmão, se Deus é luz, por que você vai andar nas trevas? Amada irmã, se Cristo deu a vida pelos seus pecados, por que você vai ter comunhão com o pecado? Amada igreja, se a luz do Pai nos aponta o caminho da santidade, por que nós vamos nos entregar a outro caminho? Nós iremos pecar. E nós temos um advogado. João escreve essas coisas. E eu prego essas coisas, querida Igreja Batista da Graça, para que não pequemos. Para que não pequemos. Então, eu quero convidar em nome do nosso Deus hoje, para que você venha para a luz. Você que está escondendo o seu pecado, e você continua a ter derrota após derrota. Esse segredo do seu pecado só está levando a mais derrota. Quero convidar você a vir para a luz, confessar o seu pecado e procurar um irmão maduro ou um dos pastores para guerrear juntos contra esse pecado. Se você está esfriando na fé, se você está insensível com o pecado, se você sabe que você está andando longe dos caminhos de Deus, uma das evidências que João aponta da comunhão com Deus é a comunhão uns com os outros. Quero convidar você hoje, em nome de Cristo Jesus, a confessar o seu pecado e não fugir da comunhão. A estar no meio do povo de Deus, aquecido pelo Espírito, a não fugir dos cultos, a não aparecer só de vez em quando, a não se esconder. Ou se você tem guardado rancor ou mágoa no seu coração, talvez com um irmão da igreja, talvez com um familiar seu, talvez com um colega de trabalho, hoje é dia de confessar e se perguntar: se o Pai me amou tanto, que Ele enviou seu Filho para morrer na cruz,
para que o meu relacionamento fosse restaurado, o que eu tenho que sacrificar para restaurar meu relacionamento com aquela outra pessoa? Minha querida ovelha, eu prego essas coisas para que não pequemos. Não deixe que a carne cauterize a sua consciência. Não permita que Satanás roube a semente plantada em você agora. Não deixe que o mundo te distraia ao longo da semana do que é realmente importante. Não ponha uma máscara. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de nós reconhecermos as nossas injustiças, confessarmos os nossos pecados e buscar evitar o mal. Então eu volto a perguntar: como você tem lidado com o pecado? A falsa religião menospreza, ignora e subestima o pecado. A verdadeira religião reconhece, confessa e busca evitar o pecado. No musical Fantasma da Ópera, que foi produzido por Cláudio Botelho, apresentado em 2018 e 2019, tem uma cena interessante onde o fantasma e Christine estão no palco e ele está cantando para ela e ela abruptamente arranca a máscara dele e o rosto horrendo dele se mostra para todos. Ele foge e ao mesmo tempo alguém abre uma cortina e lá aparece um corpo que ele enforcou. Não é só a face horrenda dele que é mostrada, mas a alma violenta e a feiura da alma dele que é revelada. O fantasma pensava, porque ele sofreu tanto, porque ele não era compreendido, porque ele não tinha coisas boas nesse mundo, ele poderia agir daquela forma. Ele justificava o seu pecado. E muitos de nós fazemos o mesmo. E toda vez que você justifica o seu pecado, você põe uma máscara. E essa máscara deixa o seu rosto cada vez mais horrendo. Fantasma foge e fica só. Deus nos convida à comunhão, a tirar a máscara, a pegar o espelho, a olhar a feiura da sua alma com sinceridade e reconhecer o mal e confessar o mal. Mas não pare aí. Abaixe o espelho. Olha para Cristo. Olha para aquele que deu a vida para purificar o mais torpe pecador e nos tornar mais alvo que a neve. Quero convidar você agora a tirar alguns instantes para se colocar diante de Deus, sozinho em oração. Reconheça e confesse o seu pecado. Vamos orar. Senhor, nós confessamos que nós não somos pessoas boas com falhas. Nós somos pecadores. A nossa confissão é imperfeita. As nossas melhores ações são manchadas pelo pecado. E nossas piores revelam quanto nós quebramos a sua lei. Nós reconhecemos que temos pecado e confessamos, na esperança do sacrifício de Cristo Jesus. E como igreja, em comunhão com os outros, nós nos achegamos, Pai, e dizemos: perdoa-nos, Senhor, por aquilo que Cristo fez, pela inocência e pureza dele, pela obra de Cristo na cruz
expiando, removendo a nossa culpa, propiciando e restabelecendo nossa paz. Torna-nos alvo mais que a neve. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém.